começa mais um episódio do KLA Conversa, né? Nesse episódio a gente vai falar sobre o Dia do Advogado. Para isso eu tô com a Roberta, o Felipe e a Ana Carolina. A gente vai tratar um pouco sobre as experiências dele, como é o meio jurídico. E a gente vai trazer aí uma diferença de gerações para cada um contar um pouquinho das suas vivências. É isso, Duda. Obrigada. A gente estava até agora batendo um papo off, assim, e a gente já percebeu muitas diferenças de gerações. Não sei se vocês querem trazer alguma... Para ver de geração, já me senti o velho da turma, mas tudo bem. Eu queria dizer que eu estou aqui representando a parte jovem, tá, Felipe? Então tá bom, não tem problema. Como advogada de tecnologia, estou sempre inovando. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu acho que, para começar, eu acho que seria legal vocês dois falarem um pouquinho da visão de vocês no começo de... Como foi para vocês no começo da carreira de vocês, como era e como está sendo agora também, essa diferença de perspectiva, acho que, do mundo jurídico e tudo mais. Bom, eu me formei em 2011, então foi um pouquinho antes aí do processo eletrônico entrar e começar a funcionar. E naquela época, né, durante o estágio, a gente tinha muito a questão de ir até o fórum para verificar os processos, para fazer carga, para tirar cópias. Então, realmente a gente fala de uma realidade completamente diferente e com certeza essa nova geração não está acostumada aí com esses trâmites de ir até o cartório, fazer uma carga de um processo. Quais eram aí os empecilhos, né, e as dificuldades durante esse trajeto? Não, é bem isso mesmo. A gente estava conversando. Aliás, antes de eu fazer direito, minha mãe é advogada, né? E eu lembro, eu indo com ela com fórum quando eu era criança. Então, assim, ia despachar com o juiz e tal, ela precisava fazer uma petição rápido. Então, ela ia na sala da OAB e era máquina de escrever. Mas aí ela tinha que ser rápido. Então, ela ia embaixo, no fórum perto de João Mendes, e tinha umas pessoas, uma sala com pessoas que datilografavam. Então você editava a petição e a pessoa... E aí você ia lá correndo e despachava a petição. E, né? E quando a gente tinha que recolher taxa no Banco do Brasil? Não, a guia. Não, você tira fotocópia, né? Então assim, imagina, estagiário, você ia no fórum, aí você pegava, né, ia no processo com a ficha. Me perguntaram hoje... O que é ficha? Ficha! Cada processo tinha uma ficha. Aí você ia lá no balcão, pedia todo dia o processo. E aí começa, né? Você tinha que ficar amiga desse cara. Exato. Porque os caras te odiavam, que você todo dia pedia o mesmo processo. Aí você começava a advocacia aí, né? Porque você é uma Margarete, vamos fazer o seguinte, vamos ficar amigo. Né? Você precisa de mim, eu preciso de você. Meu chefe é chato, vai me demitir. Então deixa o processo. E aí você começava assim, né? A relacionamento. E aí anotava na ficha, você precisava entender o processo, porque se você não sabia entender o processo, você não sabia simplificar na ficha, para depois chegar no escritório para passar limpo. Depois vem a câmera, depois veio o scanner, eu me formei em 2005, então assim, isso eu formei em 2002, 2003. Mas não tinha uma maquininha assim? Eu lembro de um chefe meu que tinha uma maquininha que ele fazia meio que uma cópia de cada página, assim. Era um scanner do HP. Portátil. Portátil. Você pegava, e era incrível. Era assim, tirava. Só que o estagiário que levava era o estagiário premiado, porque os outros dois tinham que pegar dentro. Então o que ele fazia? Você ia lá, pegava a guia, pedia a guia para o cartório, anotava página por página. Então quando vinha, sei lá, ofício com 500 páginas, caia uma lágrima. Aí você ia página por página, aí você ia lá, ia no banco, recolhia no banco, voltava para o cartório e depois de 5 dias você retirava as cópias. E teve a época da câmera digital também, que servia como scanner, não scanner. é? Mas aí tudo torto, né? Era. E aí a gente tinha que editar no computador, dar aquele ajuste no pente para daí mandar para o chefe. Aí o escritório descobriu um programa chamado binalização, que ele pegava a foto, transformava parecia um PDF e tal, caríssimo. Imagina, se você baixa o aplicativo, né? Pelo celular, exato. Muita coisa mudou. Mas eu vou te falar que eu tenho alguns amigos no meio jurídico que ainda tem que ficar tirando foto de página por página, tá? Mas eu aí já vi a gente muito leva isso. o celular. Aí a gente eu agora acho que é mais fácil ter no celular, mas... Mas eu acho que o fórum ainda se... Com câmera. Ah, não. Porque daí no celular você tem, você tem digitalizador no celular, né? Mas eu acho que de tudo isso, acho que a gente estava conversando, né? Acho que facilitou a vida de todo mundo. Então, assim, eu estava falando, né? Tinha habeas corpus, uma coisa urgente.
Então você tinha que protocolizar com urgência num outro fórum, num outro estado. O que você fazia? Você pegava uma viagem, pegava o estagiário, botava embaixo do braço, né? E aí, assim, tô contando pro pessoal aqui que eu até perdi, quase entrei em voo errado. Pegava o estagiário, correndo o risco de pegar o voo errado como eu peguei, e ia lá e protocolava, porque não tinha protocolo eletrônico. Então, assim, tudo era muito difícil. Hoje o acesso é mais fácil. Vocês têm, imagina, o que a gente fazia para estudar o processo? Pegava um processo por semana, quando estava disponível no cartório, e ia para estudar no balcão. Exato. Hoje, os estagiários têm acesso a advogado, você lê a qualquer momento. Nossa, sim. Né? Só que assim, a minha preocupação é se esse acesso muito fácil fez com que as pessoas também não dessem valor, entendeu? Porque assim... Ou se tornaram muito imediatistas, né? Achando que tudo acontece de uma forma muito rápida e a gente sabe tem que ser estimulado, né? Ninguém me estimula, eu tenho que ser... Né? Então, naquela época, pra gente estudar o processo, é tão difícil conseguir ver o processo, ter acesso ao processo. Até... E você precisa ler o processo inteiro também para resumir, né? Isso... Eu tinha, já no começo, assim, bem no comecinho, quando eu era estagiária, meu segundo semestre de faculdade, eu precisava só reportar se tinha tido uma publicação, assim, sabe? Geralmente aqui no mundo jurídico tem uma decisão, no contencioso, né? Tem uma decisão, a decisão ela é disponibilizada e depois ela é publicada. Eu tinha que saber essa diferença. Já teve vezes de eu chegar no escritório e falar, esse caso foi publicado. Ela, tá, mas o quê? Aí eu tipo, então... E era física de sexta-feira. Essa história é famosa, hein? Então, eu não li. Ai, gente... E aí eu acho que, eu não sei, né? A gente de fato perdeu um pouco, mas meu segundo semestre, tá, Carol? Meu segundo semestre. Hoje eu leio bastante. Mas... Era o comecinho. Não, e como é pra você também saber disso? Tipo, o que você acha ouvindo deles? Como era antigamente comparado com o que você vive hoje? Desculpa, todo respeito, tá? Mas é... fora da minha realidade, assim. E eu falei isso... A gente chegava na balcão com um monte de fichas. Eu falei isso pra eles, que eu peguei um pouco essa fase de fórum, assim, mas eu peguei pouco, assim, eu peguei até o meu 4º ano, eu ainda ia pro fórum, depois eu fui pra consultivo, mas era bem menos. Outra coisa, meu primeiro estágio, eu ia de táxi pro fórum, táxi o escritório pagava, era uma mamata, uma delícia. E às vezes ia pro fórum feliz e contente, mas com o meu celular nunca? ali, o meu iPhone. Aí no iPhone já tinha um programa, tá, gente? Porque ainda tem esse programa. Você já tira, você já passa pra PDF, você já junta tudo, mandava pro seu... sim. Gente, coisa tecnológica, coisa até incrível, meu Deus. Eu adoro. Mas com a câmera digital era um processinho mais chato. Descarregava tudo e depois Depois você de tinha como converter no consertar. Se você PDF. tira a foto errado, né? Nossa, perde uma folha. Ou se você esquece uma folha, né? Então, E você tinha que colocar uma prancheta embaixo, né? Pra ficar exato. reto mesmo, né? Exato. Pá. Mas acho que essas modernidades e a tecnologia só veio para ajudar e com certeza deixar tudo muito mais rápido. Sim. Acho que a gente garantiu eficiência aí nas atividades, né? Não precisar se deslocar, mas ao mesmo tempo existe essa questão aí do imediatismo mesmo, como o Felipe comentou. Vocês acham que ficou alguma herança de tudo isso que vocês viveram para essa nova geração? Ou de que forma vocês acham que isso pode ter, né, mantido assim, sabe? Eu vejo, do meu lado, eu vejo essa coisa de ser um pouco mais proativo, assim, no sentido de ser despachado, sabe? Assim, então, assim, nós fazemos muito com pouco recurso, né? Então, e assim, por exemplo, não tinha a lei do estágio. Então, assim, não é um exemplo para hoje, acho que não tem que ser um exemplo, mas, por exemplo, eu fazia interior, era meu período interior, eu saía da PUC direto, e eu ia até São Paulo, Guarulhos, Vale do Paraíba, até São José dos Campos, ia embora, Taubaté. O último fórum eu entrava que nem Enem, né? Aqueles atrasados do Enem, assim, já fechando embaixo do... E é isso, e voltava tarde da noite, né? Então, assim, e é isso, protocolo, te soltava o protocolo 1 hora antes da tarde, você tinha que pegar metrô, ia correndo. Então, Chuva assim, no João chuva Mendes. no João Mendes, desenvolver o processo, tinha que botar o processo Quem na nunca? camisa, né? Quem nunca? Então, assim, não é exemplo, eu acho que não eram coisas erradas que se tinha. Mas isso te dá uma casca, sabe? Sim. Assim, Eu tava falando isso com o Fê agora, assim, acho que
cria um pouco de caráter, né? Eu sei que eu sou dessa geração nova, mas eu peguei um pouquinho de fórum e eu já senti diferença, porque quando você faz, assim, não é só o fórum, né? Mas eu acho que é a questão do relacionamento, você tem que falar com um cartório, você tem que saber se comunicar, você tem que, às vezes, pegar um metrô, um ônibus, você precisa ter jogo de cintura, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. E, realmente, quando você fica só, assim, né? Processinho aqui eletrônico... Você não precisa necessariamente, às vezes, conversar com alguém. Você não precisa conversar com um servidor, por exemplo, entendeu? Com uma pessoa que está ali no cartório. Então, eu também acho que não que isso seja um grande problema, mas eu acho que cria isso que ele falou, essa casca, sabe? Esse jogo de cintura, né? Pra gente conseguir lidar com a diversidade. Você começava já a advogar desde antes, porque você tinha que começar a convencer a pessoa. Com certeza. Descobrir informação. Então, assim, tá na conclusão pro juiz há séculos. Aí era fundamental você saber do cartorário o quanto estava pronto ou não, assim, sabe? Exato. Assim? Então, assim, quando ela falou assim, não, essa semana sai. Então, esses pequenos insider information que você descobria, que fazia toda a diferença, sabe? Assim, às vezes o pão estava lá, aguardando alguma coisa, já tinha chegado ao ofício. Por você ter amizade com os cartorários, o cartorário já falava, vou juntar hoje e você vê. E era um baita ofício bombástico que você descobria antes da outra parte. Então, assim, são coisas que você ia adquirindo no bom relacionamento. Isso vai te engrandecia como profissional. Ia formando como... E se a gente parar para pensar, né, que depois da pandemia e essa turma nova que se formou agora em 2020, além de não ter esse tipo de experiência, também não teve tanto contato pessoal, né? Trabalhou remoto durante todo esse período. Então, realmente essa vivência que a gente teve, né? Essas gerações novas acabaram não tendo e a gente vai ter que saber lidar também com isso e com esse tipo de formação para essa geração nova, né? Como a gente consegue aí orientá-los, enfim, e criar essa experiência aí que nós vivenciamos. E ter essa proatividade também, né? Porque foi o que o Fê falou. Eu acho que como a gente tem tudo muito mastigado, quando a gente precisa sair um pouquinho do beabá, a cabeça já dá um tilt, entendeu? A gente precisa pegar um livro, a cabeça já dá um nozinho ali. Fica meio, sabe? Meio... como que eu faço isso aqui, né? As pessoas e principalmente que às vezes, foi o que eu falei, no Google não tem todas as respostas. Às vezes a gente precisa ligar mesmo, a gente precisa ligar para o lugar, ligar para uma pessoa, né? Às vezes acontece. Correr atrás, né? Entendeu? Descobrir como que faz e tal. E aí... Eu percebo muito assim, eu me incluo, tá? Na minha geração, a gente tem um pouco de preguiça mental, entendeu? A gente chega pro chefe, Carol, desculpa, abra um parênteses aqui, minha chefe, a gente às vezes chega e fala, como que faz isso? Né? Acho que antigamente vocês não tinha essa opção, né? De ligar pro chefe e falar, então, mas eu não sei. Mas, e é engraçado, né? Mas isso relembra as memórias de infância, né? Então, na casa dos meus avós, por exemplo, tinha Barça. E é aquela coletânea gigante. Então, assim, eu desde pequena já fui acostumada a sentar e ler sobre tópicos de diversas origens, enfim, diversos temas, mas eu ia atrás procurar, ou se não, pesquisa de escola, eu tinha que ir na Barça pesquisar. Então, acho que isso acaba fazendo essa nossa necessidade de ir mais atrás, e, enfim, sentar com um livro e procurar e pesquisar um pouco mais. Por outro lado também, assim, eu acho que isso também dá um conflito de geração, se você não tomar cuidado. Exato. Né? Então, nós que somos mais antigos, tem essa geração de aquela coisa, o estagiário dava o sangue, o estagiário não tinha horário, o estagiário pegava carona na moto, se vira, consegue. Que era isso, né? Vai lá e consegue. E faça, né? Não tem desculpa. Não volte para cá, se você não conseguir cópia disso aqui, nem volte. Aí você fala, como é que eu vou fazer? Aí você ia lá e falava assim, ai, por favor, meu chefe é tão bravo, tô sem emprego, né? Você só não subornava porque não tinha dinheiro, né? Mas o resto, você fazia tudo. Mas assim, não dá, hoje é incabível isso. Sem contar os presentes que você distribuía, que também, né? Vai lá no cartório, vai o dia inteiro distribuindo presentes. Então, assim, eram coisas que hoje são incabíveis de se pensar, de se fazer. Mas você precisa também tomar cuidado porque a geração mudou, os tempos mudaram. Então, não dá para você pensar que a nova geração tem que estar... Porque eu acho que nós estávamos errados. Exato. Entendeu? De estar em função do trabalho, em função de tudo, deixar a faculdade em terceiro plano,
entendeu? Eu acho que não saber dosar o trabalho com faculdade. Então, eu sempre tomo cuidado para não olhar a geração atual com os olhos de quando eu era, sabe assim? Aquela coisa assim, mas quando eu era estagiário eu ficava até... Não, mas quando eu era estagiário... Era um outro né? tempo. Hoje são outros tempos. Não, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que você aprende a lidar com os novos estagiários. Tudo isso que você viveu, você não quer. Eu acho que os seus estagiários vivam, então você já... Os júniores, né? Só estagiários, novos profissionais. Você né? já não quer que eles tenham tudo isso. Então, acho que esse momento de, tipo, esse encontro, onde você entende esse lado deles, você não quer repassar isso, porque tem algumas pessoas que eu acho que até querem, né? Eu também E eu acho que isso... Eu acho que é aí que se torna talvez um problema, porque... Querem os tempos façam, mudaram, né? É. não dá pra que você tem ficar gente que vivendo. pensa, eu sofri, Tem que você vai sofrer. Você tem que sofrer também. Mas aí tem que fazer Isso tem. terapia. Vai, Eu garanto que vai passar essa raiva do seu chefe. O chefe não está mais aqui. É verdade. Não é verdade? É verdade. Agora Total. você é o chefe. Você é o chefe. Mas teve coisas boas aí. Tem, né, o processo eletrônico, a gente não precisar se locomover, a gente precisar pegar um avião. Eu até achei bom também, assim, agora, né, com a pandemia, as audiências acontecendo remotamente. Tem uma certa fluidez, né, E uma agilidade Exato. e eficiência. A gente consegue ganhar muito mais tempo, a gente consegue fazer muito mais coisas. Então, e acho que a modernidade em si, as novas tecnologias, elas fazem também a gente trazer uma perspectiva diferente do que anteriormente a gente estava acostumado, né? Então, se antes a gente ia muito by the book, muito naquela coisa formatada, hoje não. Hoje a gente tem que se reinventar para pensar novas soluções e para trazer aí novas medidas para os nossos clientes e muitas vezes de assuntos que nem foram discutidos em jurisprudência ou que vão passar a ser discutidos. Então, é um desafio grande aí, mas que faz a gente sair dessa zona de conforto completo. Eu acho que nessa hora é muito importante a nova geração com vocês, né? Porque acho que vocês foram acostumados de uma forma e aí chega uma pessoa, talvez que nem a Roberta, que já expande isso, já mostra uma nova realidade que aí você fala, putz, eu não sabia que era assim. Eu acho que esse encontro das duas gerações, para mim, acho que é o mais legal no mundo jurídico agora, sabe? Que vocês estão vivendo. Eu acho também, mas eu também acho que um desafio é formar bons profissionais com a parte importante do direito, sabe? Foi o que a gente estava falando. Tem uma parte aí que é uma parte muito relevante, que não pode ser perdida, porque o direito, ele né, a advocacia, ela é uma formação... entre aspas, clássicas, sabe? Tem o próprio jeito, o próprio estilo. E eu acho que o desafio é a gente manter algumas coisas para também não virar, né, uma festa do caqui, mas modernizar e também formar bons profissionais sem essa coisa da casca, de precisar ir no fórum, da pessoa conseguir expandir a cabeça, sair da caixinha, mesmo tendo a coisa tão automática, mesmo podendo dar um Google, entendeu? Eu acho que isso é um desafio também para quem é chefe. Mas eu acho que e para quem tá nessa posição, para quem é advogado júnior, entendeu? A gente também, eu sinto um pouco isso, assim, como que eu saio do 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Como você se destaca tendo tudo tão palpável hoje em dia, entendeu? Eu acho que também o direito é uma profissão muito tradicional. E eu acho que... Tradicional, era assim. E eu acho que, querendo ou não, isso sempre vai ser mantido, eu acho. Até na questão da vestimenta, só que como a gente estava até falando antes de começar a gravar, eu acho que, assim, hoje tem uma visão mais diferente. Antes as mulheres tinham que só usar saia, os homens só usarem gravata e terno o tempo todo. Então, assim, hoje tem ainda, o tradicionalismo se mantém na vestimenta, porque você sabe que a maioria dos escritórios ainda mantém o terno e tudo mais. Talvez tire uma gravata, uma coisa ou outra. Mas eu acho que ainda existe o tradicionalismo, esse clássico do direito, que eu não vejo talvez se perdendo, mesmo com as novas gerações. Uhum. Não, eu concordo. Eu também acho que... Acho que talvez o tradição do direito vá ser refinado, né? Sim. Ele vá ser sendo ajustado. Mas acho que não vai se perder, não vai virar uma profissão informal. Eu acho que isso não vai. Mas ele vai sendo ajustado. Eu acho que ele vai ter ainda... Ele não vai ser o tradicionalzão, mas ele ainda vai manter uma linha, tipo... Não tem jeito, né? Por exemplo, na petição, até hoje eu me pergunto, né? A gente escreve assim... tal, por seu advogado, vem respeitosamente...
Não vem né, livremente. Não, eu tô puto quanto formal, não é porque eu tenho que falar respeitosamente, perante Vossa Excelência, não, perante a minha avó. Né? É umas coisas que a gente escreve assim, né? Mas é que a gente né, tá acostumado. Até hoje, né? Tá acostumado, é costume. Mas eu acho que vai por exemplo, a reunião virtual, a audiência virtual. Né, fiz uma semana passada, eu confesso para vocês que eu morri de vontade de fazer de camisa normal, sabe assim? Porque assim, por quê? Pra quê que eu fazer de terno, né? É virtual, eu nem tô lá, né? Mas eu coloquei o terno. Eu acho que com essa modernização da virtualização das audiências, tudo, eu não sei quando a gente voltar. Acho que eu vou voltar de terno, mas eu acho que deu já uma quebrada. Eu acho, e eu acho que também depende muito do lugar, né? Por exemplo, quando a gente fala no KLA, acho que sempre nasceu com esse DNA mesmo mais provocativo, de ser mais inovador, de trazer isso, né, na sua essência. Então, agora com o novo escritório, a gente vê muito que estamos traduzindo aí essa modernidade e essa vontade de inovar, que sempre foi o pensamento aí dos sócios fundadores. Então, acho que, felizmente, estamos num lugar que privilegia essa quebra aí de paradigma e desse tradicionalismo, obviamente mantendo a qualidade, mantendo as entregas, mas a gente tenta aí pensar muito no cliente, né, e pensar como ele quer receber essa informação. E acho que isso é um ponto também legal para a gente comentar, porque por vezes o cliente ele não quer aquele parecer gigantesco e aquela explicação enorme que a gente conhece, ou que a nossa geração está muito mais acostumada, né, de uma fundamentação gigantesca para a gente chegar numa conclusão. Não, primeiro a gente vai apresentar a conclusão e aí fazer uma opinião legal de 3 ou 4 páginas, sendo suficientemente robusta, mas que consiga embasar aquele direito do cliente e garantir a segurança. Não, com certeza. Não, o KLA nem se fala, né? Quando eu vim ter pro KLA, falaram para mim assim, ó, aqui a gente não usa gravata, tá? Terno também não, assim, você pode vir sem terno, venha sem terno. O pessoal compara assim, nem venha sem terno. E aí eu não consegui, né? Eu vi terno sem gravata. Imagina, eu tenho 2 ternos para usar quando precisar e vou chorando. Né? Mas é isso, né? É liberdade, não tem nada a ver. E foi muito da mentalidade, né? Assim, acho que eles já nasceram com esse DNA de ser disruptivo mesmo no meio jurídico, e acho que isso que acaba impactando e diferenciando mesmo dos tradicionais, né? Do que é mais aí mais antigo mesmo. Porque eu acho que existe ainda muita gente que tem muito escritório que não aceita, né? Você talvez usar terno e gravata. Salto, né? Salto. E mulher tem que usar salto. Sim. Isso tudo, né? E o KLA já não tem mais tanto isso. Eu acho que é legal, porque acaba aproximando mais as pessoas. Porque, querendo ou não, no escritório de advocacia não tem só advogados, tem outras pessoas. E nem todo mundo está acostumado com esse meio. Eu mesma, por exemplo, faço jornalismo, não tenho nada a ver com isso. E, assim, às vezes é difícil me adequar a isso. Eu acho que é legal ter essa quebra que o KLA traz, porque, querendo ou não, aproxima a gente. Eu não me sinto tão fora do padrão, eu não me sinto tão deslocada. E, Duda, você falou num ponto muito legal, né? Que eu acho que os advogados em si, a gente acaba não aprendendo isso na escola, e acho que isso até vale para as novas gerações. E acho que cada vez mais o advogado ele tem que pensar de uma forma diferente e pensar numa gestão de escritório como empresa mesmo. Então, o quanto essas áreas de suporte, então, o quanto o marketing, o quanto um business development ajudam um escritório aí para frente prosperar, né? E a relevância dessas áreas para o negócio. E o quanto os advogados, no fim, a gente realmente não sabe lidar com isso, ou pelo menos não sabe aproveitar o quanto essas áreas funcionais conseguem aí nos ajudar, seja num conteúdo, seja, enfim, a gente está aqui, por exemplo, nesse podcast, gravando, e felizmente a gente consegue ter essa estrutura, né, e ter aí parceiros que promovem esse tipo de evento, esse tipo de conversa. Isso aí entra até numa questão, né? Que se o marketing não, mas se comunicação trabalhando junto com o direito, dá para evoluir bastante, trazer uma modernidade que eu acho que talvez não tinha antigamente,
até pela falta da valorização da profissão e tudo mais. Isso expande mais e permite que vocês cresçam cada vez mais, a profissão de vocês cresça. Que é o visual law, né? Que se fala tanto, que eu acho que o KLA também abraçou muito. Exato. Então, as propostas, as apresentações, então a gente abraçou e acho que é o futuro da advocacia. Né? Nas petições, imagina, a gente, né, você trazer a foto do PDF na petição, de você fazer um gráfico, de você fazer um fluxograma, né? Isso é novo, isso acho que é moderno, isso veio para ficar, isso facilita para quem for ler, facilita para o juiz, facilita tudo, e a gente usa isso muito para o marketing, né? O marketing para apresentação, né? E também acho que é legal a gente até trazer, que a gente também tinha comentado na questão das redes sociais, acho que a conexão que existe entre as redes sociais e o direito e como isso pode funcionar, assim, acho que o LinkedIn veio para ajudar muito vocês com divulgação do trabalho de vocês. Eu acho que isso tudo é muito legal, essas divulgações que a gente faz, que a gente ajuda vocês, enfim. Mas aí também tem aquela questão de do limite de até onde usar a rede social no meio jurídico, né? Uma má exposição afunda tudo, né? Pois é. A gente pode ajudar muito, mas dependendo da gestão na questão de comunicação pode atrapalhar bastante também. Prefiro me abster de fazer qualquer comentário aqui, tô brincando. Acho que a gente tem que explorar da forma certa, assim, esse tipo de rede social e mídia. Acho que gerar conteúdo sempre é muito útil, e aí, independente do público consumidor, quando a gente passa uma informação assertiva, é sempre muito rico para quem está recebendo essa informação. Mas, como você falou, Duda, acho que existem limites, sim, dentro desse uso, e aí nada como estar bem assessorado, né? Como ter um time de marketing aí do lado para nos orientar e para indicar aí quais seriam os limites, ou o que é legal, aceitável para o nosso, obviamente, para os nossos clientes, né? É sempre complicado, né? Você ter a conta pessoal para usar a divulgação profissional, você pode usar os dois, eu uso os dois. Mas eu acho que, eu concordo com a Carol, assim, que eu acho que a divulgação de conteúdo é o mais bacana. Claro, eventos, você vai fazer uma palestra, você divulga, né? Mas acho que o divulgar conteúdo é bacana, né? Agora, eu tenho um pouco de... Eu sou totalmente... Eu não gosto. Eu acho que cada um tem seu perfil e cada um tenta um público-alvo, né? Né? Enfim, mas aquela coisa de divulgar coisas fúteis, assim, como se fosse... Que não agregam, entendeu? Aí uma coisa meio... Ou você se tornar um advogado que precisa ser um digital influencer. Isso, exatamente, essa questão. Advogado digital influencer. Porque daí eu acho que já foge do limite. Então você está, sei lá, na audiência, você vai para a audiência, você coloca uma superprodução e você... Porque daí, imagina o cliente perguntando assim, poxa, ele está estudando para o meu caso, ele está se produzindo para publicar o negócio. Eu acho que daí foge. Eu particularmente não faria, não gostaria. Mas, por exemplo, divulgar conteúdo eu acho que é essencial, fundamental. Divulgar o que você faz, o que você escreve, eu acho que é legal. Divulgar um pouco sobre você, acho que o cliente gosta de ver um pouco sobre a sua vida, né? Eu acho que tem que... Quando vocês falam assim, eu penso que a gente também está num modelo pensando num escritório, né? Que nem eles estavam falando. A gente tem aqui o marketing, e o marketing, né, pelo que eu sinto, ele tem bastante espaço aqui no KLA, porque o KLA ele realmente é um escritório que tem uma cabeça muito... Os sócios têm uma mente muito aberta, né, e expansiva. Mas quando eu penso as gerações que estão vindo, o pessoal que quer ser autônomo, que quer ter o próprio escritório... às vezes eu sinto que o digital tem se tornado um pouco essencial, pelo menos na minha visão, entendeu? E eu concordo que dá para ir para um lado muito superficial, mas eu acho que dá para ir para um lado muito informativo. E aí também o que o Felipe falou, questão do público-alvo, né? Quem que é o seu público-alvo? Quem que você quer atingir? Porque como, né, o KLA, por exemplo, um escritório grande, ele provavelmente quer...
quer clientes também num porte legal. Não que a gente não tenha clientes pessoas físicas, mas eu acho que é essa questão, né? Quem é o público-alvo de cada instituição? E às vezes quando eu penso em a galera que, por exemplo, se formou agora em 2020, 2021, é um pessoal que nem sempre teve experiência e o digital está sendo uma oportunidade. Mas eu respeito, né? Eu sei que... Rô, acho que o segredo é saber trabalhar mesmo nisso. E como você falou, concordo com você. Acho que as redes sociais são uma ótima ferramenta quando a gente sabe usar e não ultrapassando tantos limites, né? Então, essa orientação é legal mesmo para a gente não deixar aquilo tão superficial ou aquilo tão raso, né? Então, principalmente essa parte de conteúdo, né? A gente conseguir passar a informação correta, assertiva e de uma forma bacana, dinâmica. Então, acho que as redes sociais, sim, são uma excelente ferramenta quando bem trabalhadas. Mas aí eu também acho que entra naquela coisa de tradição. Como que você mantém uma tradição do direito, de atendimento, uma qualidade como advogado dentro das redes sociais? Porque essa questão de você ser advogado de rede social, de Instagram, tá muito na moda, tá muito em alta. E aí você encontra gente boa, mas você também encontra gente muito ruim. Uhum. E uma coisa que dá pra você encontrar é gente que finge, entendeu? Que finge ser muito bom no digital e não necessariamente aquela pessoa mas de qualquer forma eu gosto bastante da ideia do digital. Eu sou do digital, assim, de utilizar o Instagram, não necessariamente sair dançando por aí, né? Não. Mas eu acho que para as novas gerações, eu acho que talvez ajude um pouco, sabe? Tem muita live interessante, tem muito tem curso muito conteúdo, que o pessoal oferece nas redes sociais. É verdade. Então, as redes sociais são um meio de propagar informação, de propagar conteúdo. É verdade. Acho que isso é legal. Uhum. Né, Até advogado. a participação de advogados eu vejo muito em podcasts, só que não só podcasts sobre direito, ou, por exemplo, no caso do escritório, até eu já vi vários advogados trabalhando participando em outros podcasts mais jovens do momento e que você acaba até aproximando o direito dessas pessoas. Eu acho que isso é legal, né? Que a gente volta na questão de quebrar um pouco essas paredes que o direito constrói, porque esse juridiquês, muitas vezes, a linguagem, eu acho que ela fecha a gente de fora. Descomplicar o direito. E a gente olha para as pessoas e fala, nossa, eu não entendi uma palavra do que eles falaram. E às vezes vocês estão falando uma coisa tão simples, só que a gente que não sabe, parece que é uma coisa muito surreal. Eu acho que isso tudo é muito legal, essa modernização, o uso das redes sociais permite essa aproximação que muita gente, acho que cresceu não tendo, e eu acho que pelo tradicionalismo que o direito tinha, acabou se isolando de uma certa forma. Democratiza o acesso, exatamente, Sim. acesso ao direito. Né? Exatamente isso. Eu acho que quem tem esse poder de se comunicar de forma fácil atinge muita gente. Né? Acho que isso é a missão agora dos novos advogados também, né? A gente conseguir deixar a informação muito mais fluida e muito mais fácil, né, para quem está ouvindo, não usar do juridiquês, mas mais uma vez, né, acho que o KLA sempre prezou muito por isso, então cada vez mais a gente vai ver esse tipo de informação, então traduzir mesmo o juridiquês para uma linguagem muito mais fácil. Até porque o cliente não quer juridiquês, o juiz também não, então é só para quem usa, para vaidade do advogado. Que uma coisa importante assim, que eu inclusive vejo muito na Carol, é que uma coisa é você usar o juridiquês, outra coisa é você escrever sem formalidades, você escrever... Não é nem o português errado, mas sabe quando você manda um e-mail muito não fluido, que qualquer pessoa que for ler não vai entender, entendeu? Então, eu não acho que é tentar também encontrar um meio termo, né? Você saber escrever bem, explicar bem, usar palavras que o cliente vai entender, que a pessoa vai entender, mas também não... Como é que eu posso falar? Não... fugir,
não escrachar, entendeu? Sempre pensar em quem está recebendo a mensagem, né, Rô? Então, será que aquele cliente ele vai entender ou ele tem o nível de conhecimento para entender o que eu estou passando? E aí, assim, tentar deixar o mais claro possível, mas da forma mais fluida possível e também, assim, o mais objetiva possível também, né? A gente não pode gastar tempo de ninguém aí lendo e-mails gigantescos. Então... E não, gente, o que vocês acharam também da nova fase do KLA, né? A gente passou por uma reforma, a gente está numa mudança e tudo mais. Então, assim, qual a opinião de vocês? Eu não conheci antes, mas eu adoro Open Space. Eu acho que só tem a ganhar. Eu adoro essa ideia da gente estar próximo da gente. Hoje mesmo, eu já achei mais fluido, assim. A Dani, que é da nossa equipe, sentou aqui do meu lado. Aí a gente já trocou uma ideia. Uma delícia, uma delícia. Outra coisa, você vê as pessoas, sabe? Claridade. Ai, eu adorei. E quem estava acostumada, né, com o escritório antigamente, então a gente tinha sala, os sócios ficavam separados do restante da equipe, a gente não misturava o advogado júnior com o sócio, e agora a gente tem um espaço em que estamos super acessíveis, o sócio está ali do nosso lado, eu e Felipe que temos alguns casos aí, algumas trocas de informações, fica muito mais fácil a gente conseguir sentar na mesa e discutir alguma informação, e chegar num consenso do que era anteriormente. Então, acho que, mais uma vez, o KLA ele consegue aí romper barreiras, consegue inovar, trazer esse conceito de open space para justamente trazer essa proximidade, né? Acho que um novo jeito de trabalhar, né? Uma nova forma aí da gente conseguir ter esse engajamento entre times, ter essa multidisciplinariedade. Acho que, na verdade, eu vejo que o KLA já era assim, só faltou... Né? É verdade, Só faltou a gente realmente... Derrubar a parede. Derrubar a parede. Porque, na verdade, eu sempre tive uma relação mais horizontal, então nunca teve essa coisa do estagiário não ter acesso ao sócio. E aí eu acho que realmente faltou a gente fazer fazer a mudança de vez, né? E aí isso tem tudo a ver com KLA, horizontalidade, flexibilidade, né? Eu vou marcar do seu lado na próxima vez. Vamos. Para a gente conversar sobre os casos. A gente tirar aquele elemento mesmo que faltava, né? Porque foi faltava derrubar a parede mesmo para isso realmente se tornar real todos os dias, né? Mas eu acho que já era, de certa forma. A horizontalidade já era uma coisa muito, muito, muito dentro da nossa realidade. Da cultura, né? E agora a nova composição do escritório vem só favorecer isso. De verdade, todos os dias. Não tem mais volta. Concordo. E esse é o desafio também que eu acho que a tecnologia nos impõe e que esses novos tempos nos impõem, né? Não é uma área trabalhar sozinha. A gente tem que chegar num consenso aí com diversas áreas, com diversas cabeças pensando. E acho que essa multidisciplinaridade, a estrutura atual favorece muito isso. Então, fiquei super feliz e assim, é lindo ver todo mundo interagindo juntos. Então, para quem passou esse período, né, difícil aí, de estarmos remotos, é ótimo ter essa interação, essa interface, ver as pessoas aqui no escritório, todo repaginado. Então, dá mais vontade ainda de chegar aqui, sentar e trabalhar. Sim. Bom, gente, queria agradecer vocês por terem participado, tá? Foi incrível o nosso bate-papo. Eu acho que não tinha como começar melhor o nosso primeiro dia no novo escritório, depois da reforma e tudo. Então, muito obrigada. E é isso. Obrigada, Duda. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. O episódio de hoje termina por aqui. Você pode escutar ele nas suas plataformas de podcast preferidas. E se você gostou, você pode também ouvir os nossos outros episódios. E para o Dia do Advogado, além desse podcast, a gente também fez um vídeo que está no nosso YouTube, que você pode acessar nos links das descrições. E eu acho que é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal.